Hello, my dear coach, tudo bem com você? Eu sou o Eduardo, esse é o canal English Coaching e eu estava pensando uma maneira de poder tanto ajudar você bastante com o inglês, quanto fazer você pensar a respeito do quanto você sabe de inglês. E a maneira com que eu criei, que eu pensei, foi criando esse vídeo que traz os 50 verbos do inglês, irregulares e regulares, mais comuns. Para verificar se você é básico, significa dizer o seguinte: depois dessa aula, eu vou fazer uma pergunta para você, para ver se você então domina esses verbos que eu vou mostrar. Por isso fica comigo com paciência, porque com certeza esse vídeo aqui é o mais completo que você já viu. Você está duvidando? Então tá, ele vai ter a ordem, vai estar em ordem alfabética, ele vai trazer frases de exemplo para você poder entender. Você vai ter formas do infinitivo, do passado simples e do particípio, além das traduções e, é claro, a pronúncia. Então ele é super completão, fica comigo, mas desde já, ele deu um trabalhão. Deixa já o seu like e inscreva-se no canal ativando as notificações, porque tem muito mais coisa para você ver comigo, pra gente ver juntinhos, beleza? Thank you so much. Começamos então com o primeiro deles, que é o verbo ask, o verbo perguntar. O ask tem o passado de asked, asked. Atenção à pronúncia, asked, asked. Aqui é o exemplo. You can ask me anything you want. Você pode me perguntar o que você quiser. Beleza? Então aqui o verbo ask. Depois do ask, eu tenho o verbo to be, o verbo famoso to be, né? Que a gente pode traduzi-lo como ser ou estar. Você tem que estar sempre lembrando disso, né? Porque isso é muito importante. E tem no passado was, were ou o particípio been. O exemplo aqui muito simples, né? You're so important to me. Você é muito importante para mim. Gostou dessa, né? Ah, eu sabia. Vamos lá adiante então, olha só. Depois o verbo become. Become é o verbo tornar-se, tá? Que tem o passado em became e o particípio become, que é igual à forma do infinitivo. Um exemplo aqui, she became a beautiful woman. Ela tornou-se uma mulher muito bonita, uma mulher bonita, a beautiful woman. Beleza? Seguindo então, depois, begin. Begin é o verbo começar, o passado dele é began e o particípio begun. O exemplo aqui, the baby began to cry. O bebê começou a chorar. Beleza? Tô indo rapidinho aqui para dar tempo de mostrar tudo para você. Depois ainda, eu tenho o verbo call. Call, atenção, call, nada de call. Call, ok? Call é vaca, esse aqui é call. É o verbo ligar, tá? Ligar, chamar uma pessoa. O passado dele, called, called. Atenção, called, called. Um exemplo, I will call you later. I will call you later. Te ligo mais tarde. Beleza? Seguindo depois, o verbo can é um outro super usado, é o verbo poder ou o verbo conseguir, certo? Ele tem o passado que não é exatamente o passado dele no verbo could, certo? Então guarda, fica com esse registro aí, mas isso não é meio verdade, então não é a completa verdade. O exemplo que nós temos aqui é que a Mary can ride a bike very fast. A Mary consegue então andar de bicicleta bem rapidinho, ok? O verbo can. Depois dele temos o verbo come. Come, nada de come. Come, que pode ser tanto vir quanto chegar. O passado dele, came, particípio come. Assim como become era become, became, become, o come é a mesma coisa, né? Come, came, come. Exemplo, please come visit me soon. Por favor, venha me visitar logo. Beleza? Seguindo então, aí o verbo do. O verbo do é o verbo fazer, no sentido de executar uma atividade, tá? Não de produzir, mas de executar qualquer atividade. O passado do do, did, particípio done. Done, ok? Done. Olha a pronúncia. E a frasezinha aqui de exemplo, I promise I'll do my best. I promise I'll do my best. Prometo fazer o meu melhor. É o que eu tento fazer todos os dias. Tá legal? Depois eu tenho o verbo drink, que é o verbo beber, tá? Passado do drink, drank. Particípio drunk, ok? Exemplo, if you drink alcohol, don't drive. Se beber álcool, não dirija. Você já sabe disso, né? Depois eu tenho ainda o verbo, vamos lá, o verbo eat. Agora sim, tá? O verbo eat é o verbo comer, tá? E tem o passado dele, ate, cuida da forminha dele aqui, e o participio eaten. Beleza? É o exemplo. You need to eat more vegetables. Cuidado para a pronunciação, não é vegetables. Vegetables. You need to eat more vegetables. Você precisa comer mais vegetais. Chegamos aos 10 primeiros. Fica comigo aí. Vamos lá, vamos adiante. Olha só agora. O verbo feel, o verbo sentir. Passado de feel, felt, felt. E um exemplinho aqui. He was feeling very bad. Ele estava se sentindo muito mal. He was feeling very bad. Vamos adiante. Depois eu tenho find, que é encontrar, mas não encontrar pessoas, encontrar objetos, coisas, tá certo? Passado dele, found, particípio found também. Exemplo, they finally found the secret. Eles finalmente descobriram o segredo, encontraram o segredo. Beleza? Seguindo então depois o verbo get, o campeão de traduções, tá? Aqui eu coloquei algumas, assim como no vídeo inteiro eu coloquei as principais. Pode variar? Claro que pode variar. Isso aqui é língua, não é matemática, tudo bem? Mas eu tenho para get ter,
conseguir, tornar-se, obter, comprar, chegar, tá? E essas são as principais traduções do get. O passado dele, got, e o particípio pode ser got no inglês britânico ou gotten no inglês americano. O exemplo aqui é I get home at 8 p.m. every day. Eu chego em casa às 8 horas da noite todo dia. Beleza? Vamos adiante. Depois o verbo give. O verbo give, que é o verbo dar. Passado dele, gave, particípio given. Um exemplo que eu acho muito legal, que é da música lá do filme Clipe. Enfim, não é clipe, é aquele que tem um negócio lá de volta no tempo e tal. You only get what you give. You only get what you give. É clique, né? Clipe, tá? Você apenas ganha o que você recebe. Certo? Você apenas tem aquilo que você dá, aliás, tá? Do verbo give. Depois ainda, o verbo go, é o verbo ir, passado dele went, particípio gone, gone, gone. Olha essa pronúncia aqui, tá? It's so hot, I need to go to the beach. Tá muito quente, eu preciso ir pra praia. Depois ainda, o verbo have, é o verbo ter. Passado dele, had, particípio had. E eu coloquei de propósito uma frase aqui, colocando ele na terceira pessoa do singular, para você lembrar. She has many friends. Ela tem muitos amigos. Lembra que o have passa para has quando for he, she ou it. Beleza? Seguindo adiante, o verbo hear, o verbo ouvir, não é escutar, é ouvir. Escutar é listen. Aqui a gente tem o verbo ouvir, passado heard, particípio heard. Tá? Sorry, I can't hear you well. Desculpa, mas eu não consigo te ouvir muito bem. Legal? Depois ainda, o verbo help, o verbo ajudar, helped, helped. Cuidado com os verbos regulares na hora de pronunciar o ED, tá? Helped, helped. How can I help you? Como eu posso ajudar você? How can I help? Depois a gente tem o verbo keep, que é o verbo guardar ou manter. Passado kept, particípio kept. You have to keep studying. Você tem de se manter estudando sempre, meu amigo, minha amiga. Fechou? Vamos adiante depois. O verbo know, chegamos nos 20, tá? Verbo know é o verbo saber ou o verbo conhecer. O particípio dele é knew, o passado simples é knew e o particípio é known, com Nzinho no final soando pelo nariz. I don't know how to speak Russian. Eu não sei como falar russo. Ok? Depois é no verbo leave, que é o verbo sair ou deixar algum lugar. Passado dele é left, particípio é left. Exemplo, Paul left home early this morning. O Paulo saiu de casa cedo nesta manhã. Leave, left, left. Depois o verbo let. O verbo let é o verbo deixar ou o verbo permitir. Passado dele é as formas são iguais, let, let, let. Exemplo, if you need any help, let me know. Eu adoro essa expressão, let me know. Se precisar de alguma ajuda, me deixa saber. Fechou? Depois ainda do let, eu tenho like, o verbo like, tradicional, gostar. Deixa já o seu likezinho pra mim, né? Like, liked, 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 liked. I hope you like this video. Eu espero que você goste desse vídeo. Beleza? Depois ali, leave. A diferença desse leave aqui pro outro leave é que o outro leave tem o e e o are, então ele soa mais lentamente pra gente poder então falar leave, e aqui é live, tá? É o verbo viver ou o verbo morar. Passado dele, lived, particípio lived. They have lived here for years. Eles têm morado aqui há anos, ou eles moram aqui há anos. Tudo bem? Depois eu tenho o verbo look, que é o verbo olhar. Looked. Looks é o passado e o particípio. Please look at me now. Olha a regência do verbo look. Look at. Por favor, olhe para mim agora. Look at me now. Depois ainda o verbo love. Cuidado na pronúncia, não é love, é love, tá? O verbo amar, loved, loved. I really loved making this class. De verdade, eu amei fazer essa aula que espero que você esteja amando também, tá? Depois ainda do love, eu tenho make. Agora sim, eu fazer no sentido de produzir algo. O passado dele é made e o particípio é made. His words made me cry. As palavras dele me fizeram chorar. Oh, Lord. Vamos adiante depois. Mean, outro verbo importante, que quer dizer querer dizer ou ter a intenção. O passado de mean é meant, ou meant, meant. Mean, meant, meant. O exemplo aqui, muito comum a gente ouvir os caras falando nos filmes ou qualquer lugar que você for. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Você sabe o que eu quero dizer? Ou literalmente, você entende o que eu quero dizer? Sabe o que eu quero dizer? Fechado? Vamos adiante depois o verbo move, mover ou movimentar. Passado de move, moved, particípio moved. Move your body, shake your body, baby. Se mexe, movimenta aí, movimenta o corpite. Vamos lá, então, mais um pouquinho. O verbo need, agora, chegamos no 30. Need, necessitar ou precisar. Needed, needed é o passado e o particípio. I don't need a lot of money to live. Eu não preciso de muito dinheiro para viver. I don't need a lot of money to live. Depois de need eu tenho play. O verbo play é jogar, tocar, encenar ou brincar. Passado dele, played, particípio played. Stop playing games with me, ok?
Pare de fazer joguinhos comigo. Legal, essa aqui depois é o verbo put. Não inventa, não é put, é put. É o verbo pôr ou o verbo colocar. Put, put, put. Tá? O passado e o particípio são iguais ao infinitivo. Please put your stuff right here. Por favor, coloque suas coisas bem aqui. Please put your stuff right here. Depois de put, eu tenho o verbo read, que é o verbo ler. Read, read, read. Cuidado que a forma é igual escrita, mas a pronúncia é diferente. Read, read, read. She was reading a nice book. Ela estava lendo um belo livro, um livro bem legal. Depois, run, que pode ser tanto correr quanto administrar, tá? Eu não sei se você conhecia essa tradução para ele não, tá? Run, ran, run. Run, ran, run. Tudo bem? They run 3 times a week. Eles correm 3 vezes por semana. Depois de run, eu tenho say, que é o verbo dizer. Passado de say, said, said. Como se estivéssemos dizendo a palavra triste. Say, said, said. He said he was hungry. Ele disse que ele estava faminto. Depois eu tenho see, o verbo ver. Passado dele é só, e o particípio seen. Tá legal? How often do you see a doctor? Com qual frequência você vai ao médico? Fechado? Depois ainda eu tenho o verbo show, que é o verbo mostrar. Show, showed, shown. Beleza? Can you show me your ID card? Você pode me mostrar a sua carteira de identidade? Bom, vamos lá então, chegando no sleep, tá no finalzinho. Sleep é o verbo dormir. Passado slept, participio slept. I slept late yesterday. Eu dormi tarde ontem. Uhul! Depois o verbo speak, que é o verbo falar. Spoke, passado, spoken, o particípio. He can speak 4 languages. Oh Lord, that's so good. Speak, spoke, spoken. Depois de speak, chegamos no 40. O verbo start, que é o verbo iniciar ou o verbo ligar. Passado de start, started e particípio started. Press this button to start the car. Aperte esse botão para ligar o carro. Press this button to start the car. Seguindo depois, o verbo study, que é o verbo estudar, studied, studied. O seu passado e o seu particípio. Study English a little bit every day. Estude inglês um pouquinho por dia. Você vai ver a diferença que isso vai fazer para você no final. Depois depois o verbo take, que é o verbo tomar, levar ou pegar. Passado took, particípio taken. You should take a taxi, it's safer. Você deveria tomar um táxi, é mais seguro. Fechou? Depois do verbo take, temos o verbo talk, que é falar com alguém. Passado talked, particípio talked. I love when you talk to me. De verdade, pelo WhatsApp. Tá aqui o número aqui, se quiser falar comigo, à vontade, por favor. Depois a gente tem o verbo tell, que é o verbo contar algo, contar uma história, uma mentira. Tem o passado em told e o particípio em told. He told her lies about me. Ele disse a ela mentiras sobre mim. Olha só que tristeza. Depois de tell, o verbo think, que é o verbo pensar ou achar no sentido de ter uma opinião. Think, thought, thought. Think, thought, thought. É o passado e o particípio. Exemplo, I think this class is in the end. Eu acho que essa aula está no final e eu tenho certeza disso. Chegando lá depois o verbo try, que é o verbo tentar ou experimentar. Passado tried, particípio tried. Try to do it until you get it. Tente fazer isso até você conseguir, seja lá o que for. Tá bom? Depois aí o verbo turn, que é o verbo virar, que tem o passado em turned e o particípio em turned. Turn right on the corner, please. Dobre à direita na esquina, por favor. Depois eu tenho o verbo use, que é tanto usar quanto costumar. Passado, used e used. Olha que interessante esse exemplo, ó. I used to play tennis when I was a kid. Quando eu falo que eu costumava jogar tênis quando eu era menino. Fechou? E depois ainda o verbo want, que é o verbo querer. Tem o passado em wanted e o particípio em wanted. They wanted to visit us last week. Eles queriam nos visitar na semana passada. E para chegar no final, o verbo work, que é o verbo trabalhar ou funcionar. Passado dele, worked. Particípio works. O exemplo, my smartphone stopped working. Meu smartphone parou de trabalhar, parou de funcionar. E para fechar agora sim, eu respondo a você. Depois de todo esse trabalho que eu tive, estou suando aqui, eu quero que você diga para mim, por favor, coloca aí, tá? Coloca aí embaixo, por gentileza. Quantos desses verbos você domina? 25%, 50%, 75%, 100%. Porque se for 100%, você está num básico de verdade. Se for um pouquinho menos, você está entre iniciante e básico e tudo bem. Eu quero poder saber que tipo de trabalho eu estou fazendo para o tipo de pessoa que eu estou ajudando. E isso é muito importante para mim, sua resposta. Thanks a lot. Adorei você ter se mantido comigo por 14 minutos. E eu vejo você então no próximo vídeo, ok? God bless you. Bye bye now.